Oi, gente, mais uma dica da Gi. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 8 dicas para organizar o nosso ano de 2021. Estamos de férias, os professores estão aí curtindo um merecido descanso, mas com certeza antenados a tudo que está acontecendo nesse momento de pandemia e como será o nosso retorno agora em 2021. Não temos certeza de nada. Porém, neste período de férias é hora para a gente dar uma relaxada, descansar, ouvir uma música, né? Ler, apreciar um bom vinho, tomar café na cama, acordar tarde, maratonar na internet, arrumar o guarda-roupa e desencantar aquelas coisas que estão ali só pegando energia e guardando, você entende? Então, assim, é hora de dar uma reciclada, uma limpada em tudo que não te acrescenta mais. Então, 2021 chegou e com ele também a esperança de novas coisas, de novas atitudes, de novas situações que nós vamos viver. E como será daqui para frente? Então, hoje nós vamos conversar sobre 8 dicas para dar uma organizada e começar o ano de 2021 muito bem. Vamos lá? E falando em organizar, eu li em algum lugar algo que falava assim, que quando a gente organiza, inicia o ano organizando gavetas, né? É como se a gente tivesse uma conversa íntima com nós mesmos, que nós ressignificamos, né? É hora da gente resgatar memórias das coisas guardadas, é hora de avaliar e ressignificar aquilo, né? Para saber ressignificarmos valores, para saber se a gente mantém aquilo guardado ou é hora de desapegar, ou se aquilo não é o momento mais daquilo fazer parte da nossa vida. Então, esse momento de mudar, de mudanças, é muito significativo e faz parte da nossa vida. Quando a gente pensa assim em organização, nós vamos começar com a organização lá do passado. Então, assim, ó, nós vamos organizar a coisa. Então, a primeira dica, vamos lá. Organize todo o seu material do ano passado. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar esse material e você vai organizá-lo. Pode ser no papel físico mesmo, ou às vezes, né, tudo o que está aí no seu notebook, no seu computador ou no seu celular. Agora é a hora de ou você deleta aquilo que você acha que não é útil mais, não serve, e o que for útil, separe em pastas, se organize em pasta. Então, geralmente eu fiz uma pasta de teletrabalho e dentro dessa pasta de teletrabalho eu fiz subpastas. Então eu tenho lá uma pasta que seria só das rotinas, eu tenho uma pasta que é só de pautas, eu tenho uma pasta que é só de relatórios. Então dentro da minha pasta de teletrabalho eu tenho essas outras pastas. E conforme eu já sei que aquela pasta de teletrabalho são todas as minhas coisas em relação a 2020. Então eu vou organizando tudo nessas pastas e nomeando. Então, por exemplo, às vezes eu tenho pasta com textos. Então, eu recebi vários textos bonitos, mensagens. Então, eu tenho lá uma pasta, mensagens de abertura ou só mensagens. Aí vai de você. Então, dentro dessa pasta de mensagens, eu vou colocando, guardando todas as mensagens que eu possa vir a utilizar em alguma outra reunião, em algum outro momento que eu vá precisar dela, tá? Então, assim, vai verificando, né, se essas coisas que você tem precisa ser guardado ou descartado. E já vai fazendo uma limpa naquilo que você não vai utilizar. Na dúvida, se você acha que hoje a gente encontra muitos recursos na internet. Na dúvida, salva o título. Marca, guarda como títulos daquilo que você quer procurar e se você gostar, quando você precisar, você faz a busca na internet que com certeza você vai encontrar. Então a próxima dica, né, a dica de número 2 é em relação ao seu celular. Às vezes você tem muitos contatos, muitas coisas guardadas que não faz mais parte do seu 2021 e seria bom você aprender nuvem é vida.
a guardar esses documentos na nuvem, deixar o seu celular desocupado, tá? Então, assim, é um bom momento para você começar a utilizar o seu Google Drive, fazer as suas pastas lá no Google Drive, porque é independente de norte, computador ou o celular, de onde você estiver, você começa a acessar as suas pastas, então os seus do Google Drive. Então o momento é para você começar a se organizar e tirar essas coisas do celular e deixar nessa nuvem, tá? Ou no Google, tá bom? Deixa lá guardadinho para você poder acessar quando você quiser, tá? No Google Drive. Uma outra coisa que é a hora de você fazer também é... Às vezes você vai fazendo um monte de textos, um monte de atividades e elas vão ficando tudo misturadas. Então começa a separar por disciplina. Independente do conteúdo, se é texto, se é produção, não importa o conteúdo. Comece a separar por disciplina. Então, se você vê que aquele conteúdo é de português, de matemática, de ciências, comece a se organizar pelas disciplinas, que vai facilitar na hora de você reaproveitar, reorganizar e reutilizar o conteúdo trabalhado em 2020. A nossa terceira dica para vocês é em relação ao material de estudo. Às vezes, esses materiais de estudo, eles estão todos lá guardados no seu notebook, no seu celular. Então agora é a hora de você dar uma olhada no que você utilizou para fazer as suas atividades, naquilo que você pensou, no seu momento, né, naquilo que você trabalhou. E talvez agora é a hora de você guardar ou fazer um link com todo esse material de estudo para o fechamento do ano, né? Para você deixar todos esses documentos, fazendo esse fechamento do ano, para levar as novidades para 2021. Então você fez o fechamento, agora você entra em 2021. E não se esqueça que nós estamos entrando em 2021, mas que nós temos que ter tudo isso que a gente fez lá em 2020 bem guardadinho. Por quê? Porque nós vamos recomeçar, mas nós vamos recomeçar pautado naqueles conhecimentos que ainda não foram adquiridos lá em 2020. Então, o que nós vamos fazer? Então, esse material de estudo, toda essa documentação, ela vai te dar suporte para você fazer aquela checklist ou até uma rubrica para você, professor ou coordenador. O que eu dei conta, o que eu consegui fazer, o que deu certo, cumpri, não cumpri? Então, assim, você avaliar aquilo que você fez e ticar, né? Vai dando fazendo o seu checklist para você tirar aqueles conhecimentos que ainda não foram trabalhados, eles precisam retomar agora em 2021. Então, é uma habilidade que ela tem que fazer parte, né, desse novo começo. Então, você consegue fazer ter uma ideia, né, fazer um levantamento daquilo que você vai ou não utilizar agora no começo do ano, pensando no seu planejamento, tá? Outra coisa, né, vamos lá? 4. Planeje baseado na sua turma, ou seja, não adianta você fazer um planejamento, você pegou lá o terceiro ano. Não adianta você fazer um planejamento para o terceiro ano. Eu vou pensar nas habilidades do terceiro ano, então eu vou ver o que eu preciso levar. Aí você dá uma olhada lá nas habilidades, você se organiza, leva todo o material. Chega lá na hora, aquele material está muito além da sala, você não vai utilizar, é perda de tempo, ou o seu material está aquém. Entendeu? Então, assim, não, você se planeja sim aquilo que você está querendo dar, mas primeiro você tem que conhecer a sua turma. A sondagem diagnóstica é só com essa sondagem que você vai conseguir se organizar e se planejar para o novo ano. Então, não é assim simplesmente o conteúdo do segundo, do terceiro, do quarto. Não. Primeiro, conheça a sua turma. Depois você vai planejar o que você vai começar a trabalhar. E quando a gente fala em conhecer a sua turma, é muito mais do que em relação a você conhecer as habilidades do terceiro ano. Um exemplo. Como, por exemplo, assim, se você conhece, você sabe, você pegou lá o terceiro ano, como eu disse, né? Mas, pensando na sua turma,
quais são as habilidades, além das habilidades cognitivas, as habilidades socioemocional, que primeiro, antes de tudo, o lado afetivo que você tem que conhecer e trabalhar do seu aluno. Como é que está? Como é que estão os seus alunos, né? Como é que está a sua classe? Então, assim, primeiramente, você tem que ter este olhar, essa conversa. Esse lado é o lado principal. Como é que você vai trabalhar isso? Você vai chegar e vai ficar conversando? Você vai ser por videoaula ou vai ser na presencial, revezamento? Como que você vai trabalhar com o seu aluno? Então, seria muito bom você dar uma busca aí em jogos, né? Nesses jogos onde esse conversar, essa dinâmica aconteça. Existem vários jogos que são muito bons, que desenvolvem como é que eu vou falar? Esse juntar, esse conhecer, esse se aproximar, né? Esse jeito de um estar conectado com o outro, brincando, mas o seu olhar, além do jogo, ele tem que ser maior, ele tem que ser um olhar investigativo, um olhar de sondagem para ver o que está faltando, o que aquele aluno ainda não atingiu, o que precisa ser melhorado, tá? Então, assim, dá para você fazer todo esse seu planejamento de olho naquilo que você quer, que a criança ainda não adquiriu, e naquilo que você quer que ela adquira. O que está faltando e como você vai fazer para isso, dar conta disso que está faltando com o seu aluno. A gente pensa sempre assim, ó. Antes de todo o conteúdo de 2021, antes de toda a parte de aprendizado, a parte emocional tem que ser muito respeitada, tá? Então, assim, pensem que a criança ficou o ano inteiro fora da escola e ainda não sabemos se ele retoma agora, em fevereiro. Então, e se retoma como, né? Em que condições nós vamos voltar? Então, assim, se preocupa muito com o seu aluno nesse momento. Vamos para 5, né? Agora a nossa quinta dica. Observe como está o seu planejamento semanal, né? O que você se organizou de acordo com a BNCC, o que você colocou lá no seu planejamento, o que você conseguiu introduzir no seu planejamento. Se ele está de acordo, né? Se não é o momento de você começar a se debruçar realmente nessa rotina, nesse planejamento semanal e se organizar pensando em todos esses aspectos, tá? Então, aí é a hora de você colocar lá as 10 competências da BNCC, né, gerais, e ver qual é a que cabe nesse momento, como que você vai fazer as suas intervenções, e tudo isso leva tempo, não é jogado, é muito bem pensado e trabalhado por um bom profissional, tá? Então, você que é um especialista na área da educação, faça o seu trabalho muito bem pensado em como seu aluno vai desenvolver essas habilidades, em como ele vai ter todo o preparo antes de começar a pensar em escrita, em leitura, principalmente com os pequenos. A nossa sexta dica é: pegue, né, o que você já notou dos seus alunos do ano passado, pegue o que você tem de registros, né, aquilo que você tem, aquilo que o outro professor tem, aquilo que o outro professor deixou. A gente vai verificar ainda se, não sei que sala que pegou, que sala que o outro pegou, se vai ser a troca desses documentos, se vão enviar por e-mail, se a gente vai trocar pelo WhatsApp. Está na hora de você conversar com o professor, o novo professor, que vai chegar na escola e se organizar, né? Então, assim, você vai chegar nesse ambiente e vai pensar, antes de qualquer coisa, naquilo que você tem que dar conta, naquilo que você tem que fazer, baseado nos registros. Por isso que é muito importante a gente fazer registros. A 7 é uma dica que eu postei esses dias, né? Tem uma agenda onde você vai relatando todos os passos. Nessa agenda você coloca aquilo que é importante, aquilo que você tem que realizar durante o ano e registrar. Outra coisa também que eu falei é o ambiente alfabetizador, né? Lembra que a gente já comentou, já fez um vídeo sobre isso? Dá uma olhadinha lá no vídeo. Prepare, organize esse ambiente da melhor maneira possível para recepcionar o seu aluno. Não feito por você, feito
por eles. Então, esse ambiente alfabetizador vai ser construído com as crianças depois, tá bom? Então, se você gostou, se você achou pertinente essas dicas, compartilhe e tenha um excelente retorno.